Fala aí galera, beleza? Meu nome é Caio Monteiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como eu prometi no vídeo passado, eu quero mostrar para vocês os protótipos do meu livro. Eu tô com eles aqui, foram dois testes que eu precisei fazer e, bom, aprendi muito com esses testes porque a gente acaba vendo coisas que no digital a gente não consegue ver, né? Às vezes uma questão de contraste, tamanho de tipografia, diagramação. É preciso fazer todo um pente fino, mesmo com erros de digitação e tudo mais, que passa a batida e a gente precisa conferir várias e várias vezes, porque quando a gente está fazendo o projeto, a gente acaba se habituando a ele e os erros que estão ali na nossa frente a gente não consegue mais enxergar. E quando a gente tem ele impresso, é mais fácil para a gente poder encontrar detalhes e começar a pensar como é que eu vou evoluir isso aqui para ele ficar com um aspecto de realmente finalizado. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui no card, acho que é aqui, do vídeo passado, onde eu explico um pouco do projeto e do propósito do canal e do que está acontecendo, das etapas que estão por vir. E aí, bom, você vai entender tudo. Rapidamente, só para a gente entender, eu passei um período de depressão bem complicado e a válvula de escape que eu encontrei para essa depressão foi a arte de desenhar e a arte de escrever. Então, foi um processo bem complicado, mas foi a maneira que eu encontrei de esvaziar um pouco a minha cabeça e organizar as minhas ideias. Foi escrever no papel tudo o que eu sentia, a partir daí começou a me dar vontade de desenhar, a partir do desenho e das coisas que eu tinha escrito de forma bruta, deu vontade de fazer um texto. Cada desenho tem o seu texto, eles trabalham meio que juntos, é uma coisa só, e tudo isso deu resultado no livro. Esse livro acabou tendo um texto de apresentação, vamos dizer assim, de contextualização para a pessoa que vai pegar o livro e que não me conhece, que não conhece o projeto, enfim, poder entender e embarcar nessa viagem, né, pelo fio condutor ali que eu escrevi. Eu elaborei tudo do zero, escrita, ilustração, capa, diagramação. Só uma coisa que eu não fiz sozinho, porque, bom, eu moro na França, eu escrevi tudo em português e depois eu quis traduzir isso, e para fazer a tradução tem coisa que não dá para traduzir ao pé da letra. Tem que rolar uma adaptação, tem que ter todo um contexto para explicar e tudo. E para isso, só uma pessoa nativa e que manja de escrever em francês para poder me ajudar. E no meu caso, eu tive ajuda. E, bom, mas no final deu tudo certo, eu participei também do processo de tradução e acabou que ficou bem legal. E para continuar esse vídeo, eu acredito que a gente vai ter que trocar de câmera para poder mostrar melhor para vocês os dois protótipos. E é isso aí, vamos lá. Então é isso, estamos aqui agora na câmera diferente e vamos lá. Eu fiz o primeiro protótipo, na verdade vocês vão ver que é uma coisa bem simples, é uma técnica que é só recortado e dobrado, e aí no meio ele é grampeado. Então realmente fica uma técnica bem mais barata da gente prototipar. A impressão, bom, foi uma impressão com a qualidade boa, mas não a melhor possível. O papel também não tem nenhum tipo de acabamento, é um papel bem normal. E vocês vão ver que tem realmente uma cara de protótipo, né? Só para a gente ver mesmo questão de paginação, questão de tipografia e tudo mais. Até mesmo o contraste da ilustração de capa, das ilustrações dentro, que era mais para ter uma noção. Quando muda a impressora, muda também a qualidade do contraste e tudo. Então, mesmo fazendo teste, tem coisa que não vai dar para saber com certeza. A gente tem como tentar minimizar os erros, mas a gente vai testando e tem coisa que tem que ir meio que na fé. Então a ilustração de capa eu fiz, então é uma foto minha onde um pedaço eu desenhei e sobrepus sobre a foto, mas eu queria entender como é que isso ia funcionar impresso, né? Também para ver o nome do título e tudo mais. Pode ver que está tudo em francês, porque como eu tô fazendo o projeto aqui e eu ainda não tinha a ideia que eu vou mostrar para vocês depois, o projeto ele ficou todo em francês, né? Mas já já eu vou mostrar para vocês a sacada que a gente teve. Então fiz uma diagramação bem simples mesmo,
né? Pode ver que não tem nada de elemento, nada, nada, nada. E mesmo não tem quarta capa, no final tava meio vazio, meio em branco. Então eu não sabia direito como é que ia ser. Foi o primeiro teste, mas mais para entender como é que seria esse livro. O livro é no formato A5, então é um livro que não é tão pequeno, mas também não é enorme, é um tamanho padrão. E quando a gente terminou aqui o arquivo em francês digital ali no PDF, tudo, eu mandei para um escritor de Paris para ele fazer uma crítica sobre o meu livro. Ele não me conhecia na época, depois a gente se conheceu, mas eu justamente queria uma visão de alguém que não me conhecia, justamente para poder realmente ela me dizer tudo o que ela pensa. E, enfim, mandei o projeto por e-mail, o cara leu e fez uma crítica. A crítica ficou tão legal, que eu pedi permissão para colocar de prefácio no meu livro. Mas como eu tinha feito o teste nesse meio tempo, então aqui eu não vou ter o prefácio. Aqui já foi direto para o texto que eu chamo de prólogo, que é um texto de introdução desse livro. O livro ele trata de 9 ilustrações, cada ilustração tem o seu texto, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor. Às vezes eu tenho uma nota de rodapé também, um comentário, alguma coisa assim. E para a pessoa que não me conhece, que pegou o livro pela primeira vez e tudo, ela tem um texto de apresentação para ela poder entender do que se trata o livro e poder se situar antes de chegar na parte onde começam as ilustrações e os textos. Beleza? Então, a partir daqui, a coisa evoluiu bastante com essa coisa da crítica. Também teve uma sacada que eu vou mostrar para vocês, que permitiu que a gente fizesse o livro bilíngue, porque na verdade eu escrevi tudo em português, e aqui a gente estava fazendo em francês apenas, mas eu queria fazer na minha língua natal, entende? Eu também conheço muita gente que mora aqui, que é brasileiro, que mora aqui há muitos anos e tudo, e que a língua natal é uma coisa que mexe realmente com coisas muito profundas do ser, sabe? É muito legal você voltar às suas origens e poder ler na sua língua natal. Tem coisas que não dá para traduzir, tem coisas que não dá para adaptar. Então essa era uma vontade minha que eu não sabia muito como fazer, mas acabou que a gente teve uma ideia de uma amiga que, bom, deu um charme aí pro projeto. Então aqui foi o segundo teste, pode ver que ele tem uma espessura já bem mais larga, porque a gente acabou fazendo o livro bilíngue. Então, vou botar isso aqui do lado. Então, vocês podem ver aqui que está escrito em português, Apostando na Minha Natureza é o título do livro. E do outro lado, Mise en sur ma nature, que é uma espécie de adaptação aí para a tradução, que parece que não tem uma tradução literal para o título que eu escolhi. Então, na verdade, o livro ele acaba no meio. Ele acaba no meio, tá vendo? E depois ele vira do avesso. Então, para você acessar a outra língua, basta você virar o livro. Essa ideia eu achei genial. Eu não tive essa ideia, eu recebi essa ideia de uma outra amiga, mas também não foi ela que inventou. Isso é um formato de livro que já existe, não é muito difundido, não é muito utilizado, mas tem livros por aí que são nesse formato e eu achei genial. Eu não conhecia e quando ela me falou, explodiu a minha cabeça, eu achei incrível e adotei na hora. Eu falei, bom, resolve o meu problema, é isso que eu quero para mim. Então o livro acabou dobrando de tamanho, porque ele é 2 em 1, e também ele ganhou um pouco mais de paginação por conta desse prefácio que é a crítica que a gente adicionou. Então agora, vamos lá, o livro começa, cadê? Bom, ele ganhou um índice e ganhou o prefácio que é a crítica, que é feita pelo Francis Vladimir, Paris 2025. Então ficou muito legal, ele escreveu uma crítica, bom,
ele escreveu bastante, tá ligado? Então ficou bem legal, ele bota a visão dele, e ele bota a visão dele de uma maneira, ele já começa a crítica dizendo: Caê Monteiro me enviou esse projeto, eu não conheço ele nem de perto nem de longe, então quero ver o que vai acontecer, precisa de coragem para fazer isso, e vamos lá. E ele vai explicando como é que foi a experiência dele com o meu projeto. Aí vocês podem ver que a finalização do projeto mudou, ele já ficou com as costas quadradinha, né? Todo dobradinho, coladinho. Aqui também já abre espaço para a gente colocar alguma informação, dependendo do tamanho das informações. E finalmente o livro não vai ter quarta capa, porque aqui, nesse aqui, ele foi só dobrado e grampeado, então não tenho como colocar informação aqui. E aí, primeira capa, segunda capa, terceira capa, quarta capa. E aí, normalmente na quarta capa, as pessoas botam algumas informações do livro, às vezes o código de barra e tudo. E no meu caso eu não sabia o que fazer. Então acabou que para mim resolveu também isso, porque quando você... É como se você estivesse do outro lado, né? Você tem a capa aqui normal e quando você vira, a capa ela gira. Então finalmente vai ter a mesma capa dos dois lados, claro, com o texto traduzido e com alguma informação aqui nas costas, né? Então também achei que ficou bem dinâmico. Mais uma vez, os papéis aqui não tem nenhum tipo de acabamento. Aqui também não tem, como eu falei antes, né? Basicamente esse papel aqui da capa é só um pouquinho mais grosso ou mais espesso do que o papel do conteúdo, do miolo do livro. E nesse caso aqui, a gráfica lá errou. Vocês podem ver que não tem a capa, né? Tá só escrito aqui, que na verdade essa seria a primeira folha, né? Quando você abre, essa seria a primeira. E a capa, o que eles pediram para mim lá na gráfica foi o seguinte: manda o miolo do livro, um arquivo, e o arquivo de capa separado. Eu falei, bom, tudo bem. E mandei assim. Então eles esqueceram da capa e fizeram o miolo como sendo, bom, uma coisa só. Então ficou tudo igual, mas não foi tão grave assim, porque como o livro ele é em formato A5, depois eu pude imprimir uma folha A4 com a capa para ver a qualidade ali do contraste e tudo. Então não foi uma coisa assim que me incomodou tanto, né? Daqui dá para ter bastante noção. Eu adicionei alguns elementos na diagramação, algumas coisinhas só para dar um aspecto de melhor acabado, informações aqui embaixo e tudo. O que mais? Algumas barrinhas de texto. No prólogo também fiz a mesma coisa para criar uma espécie de identidade na diagramação, entende? Eu quis fazer uma coisa que realmente fizesse sentido num todo. Às vezes tem uma nota de rodapé, ó, que eu boto os elementos, eu boto aqui algumas informações também sobre o desenho. Aqui ficou bem pequenininho, bem clarinho, então tive que ajustar isso aí. Enfim, fui evoluindo o projeto conforme fui fazendo e descobrindo, porque a gente vai descobrindo coisas que na verdade a gente nem se dá conta. A gente vai fazendo, vai aprendendo, vai mostrando, vai recebendo ideias, elogios, críticas, e o projeto vai se desenvolvendo. Outra coisa que é interessante falar é que aqui na França parece que é uma regra você ter o preço do livro na capa. Bom, aparentemente pode ser na frente, pode ser atrás, mas como o meu livro não tem trás, ele tem duas frentes, ou eu teria que botar o preço nas duas frentes, ou eu teria que achar um jeito de botar o preço, mesmo que na capa, mas escondido. Porque eu achei que, bom, botar o preço na capa me incomoda um pouco, eu não acho uma coisa bonita. Mas eu também encontrei uma outra referência, uma outra ideia que eu achei muito legal e não incomoda ninguém. Por quê? Porque esse livro vai estar lá na exposição. Se você não está ligado na exposição, eu vou deixar um vídeo aqui, um link no card, para você entender do que se trata essa exposição. Na exposição não pode ter preço de nada, porque na verdade, como é um concurso que eu ganhei,
eu não posso comercializar nada e não posso ter preço de nada. Só que ao mesmo tempo, no livro é uma regra ter o preço na capa. Então fica aí um contrassenso, né? Mas de qualquer forma, eu encontrei uma solução. Eu achei aqui nas coisas da minha esposa um livro de referência para isso. Ele tem uma espécie de orelha, né? Marcador de páginas. Só que aí o cara foi muito sagaz e botou o preço aqui, ó, junto com o registro do livro e tudo mais. Então ele botou na capa, entende? Mas tá escondidinho. Então gostei muito disso aqui e adotei para o meu projeto, que, bom, eu vou conseguir botar o preço na capa, cumprir a regra e ao mesmo tempo cumprir a regra de não ter preço lá na exposição. Então todo mundo sai feliz, todo mundo sai ganhando. Então acho que é isso, eu não vou conseguir mostrar a capa finalizada para vocês, vou ficar devendo essa, mas eu acho que eu vou fazer direto um vídeo para mostrar para vocês o livro pronto, quando ele chegar, finalizado, tudo certo. Pretendo fazer uma tiragem pequena de 50 livros para começar. Eu não sei se 50 livros é de fato uma tiragem pequena ou não, mas na real foi o que ficou mais válido, mais em conta ou mais custo-benefício nos orçamentos que eu fiz. Minha intenção é colocar lá na exposição e vender para as pessoas mais próximas, para a família, para amigos e tudo mais. Então, não tem necessidade de fazer 150 ou 200 livros. Se for preciso, depois a gente faz mais e não tem problema. Então é isso. O próximo vídeo eu quero trazer o livro finalizado. Eu espero que ele chegue a tempo. Também falar do planejamento para minha exposição e como é que eu vou fazer na sequência e tudo mais. Então é isso aí, galera. O projeto está avançando. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica de olho no próximo vídeo que a gente vai falar do livro finalizado e do que eu tô planejando para as próximas etapas aí, com a exposição e tudo mais. Beleza? Deixa o seu comentário, deixa um like, se inscreve no canal de novo, se desinscreve, se inscreve de novo. Tamo junto, é nóis, valeu, até a próxima. Show!